Como nós temos aprendido, a palavra boa é aquela que você aplica, aquela que você coloca em prática. Então abra seu coração para a palavra de Deus nessa noite. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 27 ao 31. Mateus 9, 27 ao 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, ela tem um propósito. E a nossa oração é para que o Senhor possa direcionar o propósito do Teu coração ao nosso coração. Que os nossos ouvidos estejam abertos, mas que o nosso coração também seja solo fértil, para que a Tua palavra possa cair, ela possa germinar e frutificar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema hoje à noite: quando o esforço e a fé trazem a vitória que eu tanto desejo, mas a falta de obediência compromete o plano de Deus para mim. Você já tem aí na tela. Eu gostaria que nós pudéssemos repetir em voz alta para ajudar a nossa fixação, tá bom? Então, no 3 vamos falar juntos? 1, 2, 3. Quando o esforço e a fé trazem a vitória que eu tanto desejei, mas a falta de obediência compromete o plano de Deus para mim. Eu gostaria que você imaginasse 2 jovens que sonhavam muito em passar em um processo seletivo feito por uma grande multinacional. Com esse objetivo, eles estudaram por anos, enfrentaram noites sem dormir, eles abrem mão de fazer de lazer com os amigos, e eles seguem firmes, mesmo quando os resultados anteriores foram negativos. Finalmente, eles foram aprovados. Porém, logo depois, um deles relaxa, começa a faltar ao trabalho e não cumpre as regras da instituição. O esforço daquele rapaz trouxe a vitória que ele tanto desejava e que mudaria para sempre a sua vida. Mas a falta de obediência comprometeu o seu futuro na empresa. Eu creio que não é tão difícil para nós pensarmos o que nós temos que fazer para sermos abençoados. Porque nós temos muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Você tem o exemplo de Naamã, você tem o exemplo de Ana, você tem o exemplo do centurião, você tem o exemplo da mãe cananeia, e todos esses exemplos e os demais, eles convergem com as mesmas características. Então, por exemplo, vamos pegar Naamã. Foi necessário ter fé naquilo que ele ouviu. A criança disse: em Israel tem um profeta. Ele acreditou. Mas foi necessário também atitude.
foi necessário esforço. Ele pede autorização do rei, ele prepara a bagagem, ele viaja para Israel. Mas, além de fé, esforço e atitude, também foi necessário obediência e humilhação. Quando o profeta Eliseu não o vai atender e diz a ele que era para ele apenas se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, ali requer dele a humildade e a obediência. Você pode perceber esse perfil também em Ana, que não tinha filhos. Você pode perceber esse perfil também na mulher cananeia, intercedendo pela sua filha, no centurião e todos os demais. Então, o que nós queremos pensar hoje à noite não é nesse sentido, o que você tem que ser ou o que você tem que fazer para você alcançar a sua bênção, para Deus dar a bênção que você tanto deseja. Hoje à noite, nós vamos pensar o que nós devemos ser e o que nós devemos fazer depois que nós alcançamos. Quem entendeu, diga amém. Ok? Então, nós vamos ver o outro lado da moeda. E essa história que eu contei para vocês, desses 2 jovens, elas ilustram uma realidade que também, às vezes, acontece na nossa vida espiritual. E o que ela nos ensina? Não basta você buscar a bênção que você tanto deseja com persistência, com fé, com determinação. Você precisa também pensar como você vai ser e como você vai agir com Deus depois de ser abençoado. Então, é preciso, depois de ser abençoado, você ter a decisão de permanecer fiel e ser obediente depois que a bênção chega. Porque nós não costumamos pensar nisso. Quando Deus me der aquilo que eu tanto desejo, quem eu serei para Ele? Deu para entender? Então, você fez aquele papel que Naamã, Ana, o centurião, todos fizeram para entrar na faculdade. Mas, e quando você se graduar e estiver exercendo a sua profissão? Quem você vai ser para Deus? Não é? Você fez todo o empenho para se casar. Você fez todo o empenho para adquirir o seu imóvel, sua casa própria. Mas quem você vai ser para Deus depois que a bênção chegou? E a história que você encontra aqui em Mateus capítulo 9, que nós lemos do versículo 27 ao 31, ela ilustra bem como isso é importante. Então, vamos tirar algumas lições aqui. A primeira delas são positivas, tá? A respeito desses 2 cegos que não são nominados. E me parece que o fato de não serem nominados é uma maneira de Deus não honrá-los pela maneira como a história termina, tá? Porque o nosso Deus, ele gosta de dar nome às pessoas. E, via de regra, quando as pessoas, você lê o nome delas na Bíblia, é uma maneira de honrá-las. Mas são 2 cegos sem nomes. Mas eles têm boas lições para nós. Eles começam bem, mas eles terminam mal. E se você quiser, guarde essa frase. Com Deus, às vezes, vale mais como você termina do que como você começa. Tá? Com Deus, vale mais como você termina do que como você começa. Tem gente que se converteu e começou cheio de fé e cheio de ânimo. Depois termina desviado e afastado. Então, o texto da Bíblia que te ensina isso, que com Deus vale mais como você termina do que como você começa, é Ezequiel capítulo 18, se não me falha a memória, tá bom? Fala da responsabilidade pessoal. Então, como é que esses 2 cegos começam a sua história nas Escrituras? Jesus tinha saído de uma casa, tá? Tinha feito um milagre na casa anterior, que era a casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e ele tinha feito um grande milagre lá naquela casa, provavelmente em Cafarnaum,
E ele sai daquela casa, casa de Jairo, e ele vai entrar numa outra casa. No versículo 28 fala isso. Então, se havia um lugar que Jesus gostava de estar, era nas casas. Então, se há um lugar que eu gostaria de estar, é no GA, é nas casas. Uma reunião onde Jesus está presente. E Jesus ia nessas casas, não era sem um propósito. Nas casas que Jesus entrou, milagres aconteceram. Então, nos GAs, nós devemos orar por situações que o ser humano não pode resolver, mas Jesus pode resolver, porque Jesus está lá, ele está lá no GA. E o versículo de número 27 diz que Jesus partiu dali da casa de Jairo e foram seguindo Jesus 2 cegos, e eles foram seguindo Jesus clamando. A primeira característica ou boa lição que eles deixam para nós é que quando a fé é verdadeira, você não desiste diante das dificuldades. Você pode imaginar Jesus andando com uma multidão seguindo, a sua comitiva de discípulos. Você consegue imaginar que não foi fácil aqueles 2 cegos tentarem seguir aquela multidão? Como saber a direção que eles estavam indo? Como saber a rua que eles haviam entrado? Então vamos nos transportar para a situação deles. Não foi fácil eles seguirem Jesus sendo cegos. Mas eles tiveram uma fé que não desistiu diante das dificuldades. Então, como que deve ser a sua fé? Uma fé como a deles. Uma fé que você não desiste mesmo diante das dificuldades. Uma fé que ela não para de ser exercida mesmo enquanto você ainda não viu os resultados da sua fé. E eles nos ensinam essa grande verdade. A fé não desiste, a fé é verdadeira diante das dificuldades. A fé que desiste diante das dificuldades é a fé que não é a fé verdadeira. Mas um segundo bom exemplo que eles nos dão é que, além da persistência na fé, eles foram insistentes na oração. Às vezes nós temos fé e não oramos, às vezes oramos e não temos fé. Mas eles foram persistentes na fé e insistentes na oração. Porque enquanto Jesus não parou para ouvi-los, eles continuaram clamando. Eles não seguiam a multidão em silêncio. O texto diz, o versículo 27, como eles seguiram. Seguiram com uma fé que os ajudou a superar as dificuldades. Um cego andando na cidade, tentando acompanhar aquela comitiva, aquela multidão, mas eles estavam fazendo isso clamando. Clamando. A expressão que eles usavam era: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então eles estão se esforçando para acompanhar aquela multidão. A multidão entrava numa viela, dobrava uma rua, para onde que eles foram, você percebeu? Então é para cá, vira à direita, um tentando ajudar o outro, mas eles estavam clamando. A oração, ela precisa continuar até que Deus te dê a resposta. Quando é que você deve parar de orar sobre uma questão? Quando Deus te deu a resposta. Então, eles só pararam de clamar, de orar, quando Jesus parou para atendê-los. Você sabe como é que Deus responde às suas orações? Normalmente se diz que Deus tem 3 maneiras de responder a oração: sim, não e espera. Quem é crente de mais tempo já deve ter ouvido isso, não é? Mas eu digo que Deus tem 4 maneiras de responder a sua oração. Quando é que Deus responde a sua oração com sim? É quando Ele te dá, quando Ele concorda com você exatamente naquilo que você pediu. Ele te dá aquela casa exatamente como você pediu, aquele carro exatamente como você pediu, aquele cônjuge exatamente como você pediu. Então aí Deus disse sim. Quando é que Deus diz não? É quando Ele não aprovou o seu pedido.
é quando ele não concordou com o seu pedido. Então, é a negativa. Quando é que ele diz a espera? É quando ele concordou com o seu pedido, mas não é o tempo de fazer chegar a bênção na sua vida. Então, não é a hora, tá? Então, ele fala, ok, já te ouvi, eu concordo, eu quero te dar essa bênção, só que não é para agora. Nós vemos na Bíblia Deus falando muitas vezes, olha, você vai ser mãe daqui a um ano. Não é amanhã, daqui a um ano. Então, quando Deus diz espera, ele já concordou, mas ainda não é a hora, vai chegar a hora. E qual seria a quarta maneira de Deus responder a sua oração? É quando ele diz assim, eu tenho algo melhor para você. Então, o que acontece quando Deus responde a sua oração dessa forma? Ele concordou com o que você pediu, ele quer dar aquilo que você deseja, só que ele vai te surpreender. Vai ser além, tá? Você pediu uma casa de 1 quarto, ele te dá a oportunidade de comprar com 2. Você pediu com 2 quartos, ele te dá a oportunidade de comprar com 3, nas suas condições. Então ele te surpreende, ele falou assim, sim, eu concordo, mas você está sendo humilde, você está sendo simples, você tem sido um servo fiel, obediente, eu vou te surpreender, eu vou te dar algo a mais do que você pediu. E como é que anda a sua vida de oração? Você tem sido como esses 2 cegos, insistente na oração até que a resposta chegue? Você não deve ser obstinado na oração. Ser persistente na oração é uma coisa, ser obstinado na oração é outra coisa. Qual é a diferença? O persistente na oração, ele não para de orar, ele não para de clamar a Jesus, como os 2 cegos, até que Jesus responda. Mas o obstinado na oração, ele também não para de orar. Mas ele não ora para que a vontade de Deus seja feita, ele ora para que a sua vontade seja feita. Ele só aceita a resposta como aquilo que ele quer, não como aquilo que Deus deseja. Então, ele não vai colocar na sua oração, seja feita a tua vontade, porque ele é obstinado, ele só quer de um jeito, só serve daquela maneira. Então, ele não abre espaço para Deus dizer não, e ele não abre espaço para Deus responder de uma forma diferente. Nós precisamos ser persistentes na oração e não obstinados na oração. Mas eles foram exemplo para nós em persistência na fé, em insistência na oração, e eles são exemplos para nós também de uma fé pessoal. Uma fé pessoal. Você percebe que há uma preocupação do Espírito Santo em usar o escritor, em mostrar para nós que eles eram muito unidos. Eles eram grandes parceiros, esses 2 cegos. Foram parceiros na dificuldade e foram parceiros na vitória. E foram parceiros também depois na atitude que tiveram depois do milagre. E você percebe o texto sempre citando os 2 seguiram, os 2 clamaram. Mas, quando Jesus entra em uma outra casa, versículo 28, os cegos se aproximam, conseguem chegar naquela casa, de alguma forma, perceba, visualize a insistência deles, pedindo ajuda. Olha, Jesus está aí, tá nessa casa, deixa a gente entrar, nós acreditamos que Ele pode nos curar. E, de alguma maneira, eles conseguiram vazar ali a multidão, entraram naquela casa, estamos no versículo 28, e aí, quando eles entram naquela casa, Jesus os atende. Vamos orar para que todos aqueles que forem em nossos reais, Jesus possa fazer a mesma coisa com essas pessoas, atendê-las. Amém? Ninguém procura Jesus por acaso. E Jesus, então, fez a seguinte pergunta: credes, no plural, pergunta os 2, que eu posso fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. A pergunta foi aos 2, e a Bíblia quer mostrar para você e para nós que a resposta foi dos 2. Não houve uma resposta única, mas os 2 responderam com fé pública
e fé pessoal a Jesus. O pedido de manifestação da fé, Jesus fez aos dois. E os dois responderam individualmente. Uma coisa que você precisa aprender é que Jesus requer de você uma fé pessoal. Não adianta você viver a vida inteira tendo fé na fé da sua esposa. Você viver a vida inteira tendo fé na fé do seu marido. Ou você viver a vida inteira tendo fé na fé da sua mãe. Ah, minha mãe ora muito por mim. Mas Jesus quer ver a sua fé. Cadê a sua fé? Nós estamos aqui no primeiro ano do ministério de Jesus na Galileia. Esse é o 8º milagre que ele fez no primeiro ano na Galileia. E ele já tinha passado daquela fase dos milagres messiânicos. Os milagres messiânicos, você não vê Jesus inquirindo, indagando a ninguém se tinha fé. Ele tomava iniciativa. Porque os milagres messiânicos tinham um objetivo: fazer com que as autoridades lá em Jerusalém cressem que ele era o Messias. Porque os rabinos haviam ensinado para Israel que quando o Messias chegasse, eles iam identificar. E eles iam dizer para o povo: este é o Messias. Então Jesus sabia disso. Então ele começa fazendo os milagres que revelariam que ele era o Messias. E ele fez isso. Só que, ao invés dos líderes em Jerusalém aceitarem que ele era o Messias e dizerem para o povo: ele é o Messias, eles, por Jesus não validar suas práticas, eles rejeitam Jesus como Messias e eles dizem ao povo para não aceitá-lo como Messias. Então não foi só os líderes que o rejeitaram, o povo também o rejeitou por obedecerem aos líderes errados. E a partir daí, então, Jesus ele muda a sua postura ministerial. E ele passa só a fazer milagres para quem cria nele. Então você está entendendo por que ele perguntou aos 2 cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Porque os líderes de Jerusalém não creem em mim. E eles estão ensinando ao povo a não crer em mim. Vocês creem em mim? E Jesus faz isso com ele e com eles, e passou a fazer com outros também, tá? A requerer a fé pessoal, a fé individual, e que esta fé seja declarada publicamente. Não é uma fé oculta no coração. Ah, eu creio em Jesus, mas só no coração. Então, Jesus, ele pergunta a ele: vocês creem que eu posso fazer isso? Eu quero ouvir. Fala para mim que você crê. Jesus quer ouvir a sua fé. Jesus não quer que você só diga: não, no meu coração ele sabe que eu creio. Jesus sabe que eu creio nele. Mas quem crê manifesta a sua fé. E Jesus espera e deseja isso. Ele deixou bem claro isso. Olha, eu quero uma fé pessoal e eu quero uma fé pública. Não é uma fé secreta. Eu quero uma fé pública. Todo mundo que está aqui, estou perguntando, eu quero ouvir vocês falarem: vocês creem que eu posso fazer isso? Então, eles são exemplo para nós também de uma fé pessoal e uma fé que foi publicada pessoalmente. E a resposta foi dos dois: sim, nós cremos. Quando Jesus exige de você uma fé pública, o que é que acontece? É a vergonha, é o silêncio ou é a manifestação? Quando Jesus exige de você uma fé, que você manifeste a sua fé publicamente, que você verbalize a sua fé publicamente, o que é que tem acontecido? Vergonha, silêncio ou manifestação pública e pessoal da sua fé? Eles recebem o milagre, versículo 29, Jesus toca nos olhos
e depois de tocar, Jesus dá uma ordem de comando. Então, atenção, líderes de GA e todos os irmãos que fazem parte de GA, copiem Jesus, tá? Toquem nas pessoas e depois uma ordem de comando para a enfermidade sair, para a libertação acontecer. Então, Jesus tocou nos olhos, tá? E ele disse: faça-vos conforme a vossa fé. E uma das coisas que nos mostra que realmente eles tinham fé é que o milagre aconteceu, porque Jesus falou assim: vocês disseram que tinham fé, que eu poderia fazer isso. Vamos ver se vocês falaram a verdade. Faça-se conforme a sua fé. Irmãos, se Jesus fizesse esse teste conosco, qual seria o resultado? Você fala assim: não, eu creio que Jesus me ama, eu creio que Jesus vai me dar a vitória, eu creio que Jesus está comigo. Se Jesus, depois de você falar isso, falar assim: tá bom, vamos fazer um teste, que aconteça igual você declarou. Será que iria acontecer? Então, eles tinham realmente uma fé consistente, uma fé genuína, porque no versículo 30 diz que logo depois abriram-se os seus olhos e eles passaram a enxergar. Então, depois que o milagre acontece, Jesus faz uma advertência. E qual foi a advertência? Inclusive, a Bíblia dá uma ênfase que a advertência, a maneira como Jesus falou com eles, ela foi uma maneira muito incisiva. Na versão que eu estou aqui hoje à noite, diz assim, que os advertiu severamente. Os advertiu severamente. Jesus falou com eles seriamente. Acho que agora eles podem enxergar, então eles, olho no olho, Jesus olhando para eles, falou o seguinte: eu não quero que vocês falem para ninguém o que aconteceu. Acautelai-vos de que ninguém o saiba. E o que aconteceu? A advertência foi obedecida ou não? Não foi. Houve obediência no processo até o milagre acontecer, mas não houve depois. Então, aqui nós podemos aprender com essa história que, da mesma forma que é importante, atitudes corretas antes de você receber aquela bênção que você tanto deseja, mas atitudes corretas depois que Jesus te dá. O antes e o depois são importantes. Porque no caso deles, a cura veio, mas a obediência faltou. A cura veio, mas a obediência faltou. E pensando em nós, o emprego veio, mas a obediência faltou. A graduação veio, mas a obediência faltou. O casamento veio, mas a obediência faltou. Foi fiel, obedeceu a Jesus até conseguir com ele o que queria. Depois que conseguiu, fez o que quis com a sua própria vida. Depois que conseguiu, o que Jesus falou para mim não importa mais. Agora eu faço com a minha vida o que eu acho que é certo. O que eu quero fazer. A Bíblia se preocupa, então, em mostrar para nós que foi isso que aconteceu. Tá? Eles divulgaram, eles fizeram exatamente o contrário do que Jesus falou para eles fazerem. E isso é uma advertência para nós, porque muitos, depois que recebem a bênção que transformou a sua vida, a bênção que só Jesus poderia dar, depois passam a viver uma vida para seguir suas próprias escolhas e decisões, negligenciando aquilo que Jesus ensina e instrui.
Eles fizeram ao contrário. A Bíblia diz no verso 31, é como se for, inclusive tem um outro porém, né? Então, poderíamos colocar um porém no versículo 30, e existe, né? Até na versão que eu estou, eu vou ler para vocês verem que há dois poréns, o porém no versículo 30 e o porém no versículo 31, pelo menos na versão que eu estou aqui hoje à noite. Olha só, versículo 30, o milagre acontece. Abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente. Aí dá a advertência, ó, não quero que vocês contem para ninguém o que aconteceu. No versículo 31, aí tem o porém do outro lado da moeda. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então eles fizeram justamente o contrário do que Jesus havia ordenado. Seja obediente a Jesus antes do milagre e depois do milagre. Amém? Seja obediente a Jesus antes do milagre e depois do milagre. Seja obediente para receber a bênção. E seja obediente depois que você recebeu a bênção. O que Jesus mandou você fazer depois de alcançar aquilo que só Ele podia te dar? O que Jesus mandou você fazer com a sua vida? Você está fazendo? O milagre precisa ser seguido de obediência. Deu para entender? O milagre precisa ser seguido de obediência. Quando o milagre é seguido pela sua obediência, você mostra gratidão. Quando o milagre não é seguido pela sua obediência, você mostra ingratidão. Quando o milagre é seguido pela sua obediência, você mostra que você é submisso a Jesus. Quando o milagre não é seguido pela uma decisão de você ter uma vida obediente a Jesus, você demonstra insubmissão. Então, o milagre precisa ser seguido por uma vida de obediência. O que nós devemos pensar hoje à noite, irmãos, com essa história? Que Jesus valoriza a sua obediência antes do milagre e depois do milagre. E que Jesus, ele está de olho na sua obediência no antes do milagre e no depois do milagre. Eles não foram obedientes a Jesus depois do milagre. Por que Jesus deu advertência a eles para não falar para ninguém sobre o que tinha acontecido? Porque Jesus já tinha sido rejeitado pelas autoridades de Israel. E ele não queria encurtar o seu ministério. Quando ele falasse, está consumado na cruz, tinha que tudo ter se cumprido. E naquele momento ele não queria que a fama se espalhasse, porque isso iria prejudicar o plano de Deus com a vida dele, com o ministério dele. Então, Jesus, ele nos ensina aqui que o plano de Deus para ele era mais importante do que a sua fama. Então, hoje nós vivemos num mundo em que a fama é mais importante do que o plano de Deus. Jesus, ele nos ensina que para nós o plano de Deus deve ser mais importante do que a nossa fama. E por isso ele fez essa advertência para eles que foi ignorada. Então, eu creio que todos nós aqui temos algumas questões, algumas bênçãos que nós ainda desejamos que Jesus nos dê. Quando Ele te der, você já sabe como você deve fazer. Mas eu quero te perguntar hoje à noite, acho que Ele já te deu, você está vivendo uma vida após a bênção que Ele te deu, da maneira como Ele esperava que você vivesse? Você está demonstrando a sua gratidão pela maneira como você se submete à vontade de Jesus e obedece às instruções que Jesus tem te dado? E a história termina mostrando para nós que Jesus realmente merece a nossa admiração e que Ele não é igual a nós.
ele é cheio de graça, irmãos. Sabe por quê? Quando Jesus recebe do ser humano ingratidão, ele não retira a sua graça. Apesar deles não terem resolvido viver uma vida de obediência a Jesus, Jesus mudou a vida deles. Jesus mudou a história deles para sempre. Mas eles não tomaram a atitude de, já que Jesus mudou a minha vida para sempre, mudou a minha história para sempre, eu vou me submeter e obedecer a Jesus para sempre. Eles não tomaram essa decisão. E não é só eles, muitos não tomaram. Se todos tivessem tomado essa decisão, no terceiro ano, na terceira Páscoa, na crucificação, eles estariam todos lá em Jerusalém. Então, grande parte recebeu o milagre, mas não decidiu ter uma vida de submissão e obediência a Jesus. Vocês lembram dos 10 leprosos, né? Então, quem decidiu ter uma vida de obediência e submissão a Jesus, dos 10 foi um só. 9 recebeu o milagre e segue em frente, né? E o que nós vemos aqui é que a graça de Jesus é maior do que as nossas falhas. A graça de Jesus é uma coisa que não dá para a gente entender, só dá para viver. Não dá para copiar, só dá para admirar. Porque mesmo com a desobediência deles, a cura não foi cancelada. Eles foram com a bênção até a morte. Se eu não decido render a minha vida a Cristo depois que Ele transformou a minha vida, o que Jesus fez está feito. O diabo dá e ele tira. Jesus dá e não pega de volta. Só que, a semelhança da história que eu contei no início, se naquela grande empresa multinacional, aqueles 2 rapazes se destacaram, passaram na prova de conhecimento, passaram no processo seletivo, e se a empresa pensou assim, olha, eles prometem, vamos investir neles, acho que daqui a 10 anos, um pode ser um CEO no Brasil e outro pode ser um CEO no mundo. Mas, na história, vocês viram que eu contei, um deles não correspondeu. Começou a relaxar, não seguir as normas da empresa, uma semana chega um pouquinho atrasado, na outra também, daqui a pouco falta, e não chegou a ter uma atitude que fosse mandado embora. Mas quem estava lá em cima, olha para o meu dedo, quem estava lá em cima, observando o comportamento daquele funcionário, depois de conseguir o que tanto queria, mudou de decisão, falou assim, não está mais nos nossos planos que ele seja um CEO da nossa empresa. É um bom funcionário, mas não é modelo para os demais. Não entrou nas regras da nossa empresa. Irmãos, vamos transportar isso para a nossa vida espiritual. Aquilo que você tanto queria, Deus te deu. Mas depois de Deus te dar, você não correspondeu com a atitude que Ele esperava. Ele não retirou. A graduação é sua. O salário que você tem é seu. Deus não é vingativo. Por causa da sua falha, a graça de Jesus não falha. Só que o plano maior que Ele tinha contigo, você cancelou. Foi anulado. Porque Ele esperava de você que depois de conseguir o que você tanto queria, aquilo que ia mudar a sua vida, ia mudar a sua história, Ele te deu, Ele mudou a sua vida, Ele mudou a sua história, mas depois você não exerceu uma fé pessoal, você não exerceu uma fé pública, você não decidiu friamente, eu vou ter uma vida de submissão e obediência a Jesus.
Se Jesus falou para eu falar, eu falo. Mas se Jesus falou para eu ficar em silêncio, eu não falo, eu fico em silêncio. Se Jesus mandou eu ir, eu vou. Se Jesus mandou eu ficar, eu fico. Agora, aquele que mudou a minha história, a minha vida, ele é o Senhor do meu coração. E eu vivo para agradá-lo. Eu vivo para satisfazê-lo. É isso o que Jesus espera de nós. E eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração, vamos orar juntos. Quem entendeu essa palavra hoje à noite? Você entendeu? Sério mesmo? Você concorda comigo que nós somos ensinados muito mais vezes a conquistar a bênção, mas não somos ensinados a conservar? Não é verdade? O que a mensagem hoje à noite está nos ensinando não é o antes, é o após. Amém, irmãos? Entendemos? Porque para nós, às vezes, importa muito antes, porque eu quero conseguir. Eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero mudar de vida, eu quero que Jesus mude a minha sorte. Então eu faço tudo que tem que ser feito. Mas o que eu estou te mostrando é que, às vezes, esse era o teu plano, chegar ali. Mas Jesus, olha só, Jesus tinha um plano que depois que você chegasse ali, ele ia te colocar lá. Deu para entender? Mas é a nossa atitude, é a sua atitude, depois de chegar onde queria chegar, que vai fazer com que o plano de Deus, olha lá, seja comprometido ou não. Né? Então, por que Deus, ele deu o que ele te deu? Por que Deus mudou a sua vida? Para que, depois disto, algo que ele tem planejado tivesse curso, pudesse prosseguir. Mas depende da nossa cooperação. Amém? Então, quem entendeu a palavra de noite, diga assim, eu entendi? Amém? Então, de olhos abertos, eu quero que você repita essa oração comigo, tá? Depois eu vou te dar um tempo de você também fechar os seus olhos e falar as suas palavras que você deseja com o Senhor. Então, eu vou falar em voz alta e todos nós repetimos juntos a seguir. Senhor, dá-me uma fé persistente, como daqueles 2 cegos, mas também um coração obediente para seguir as tuas instruções depois de eu receber a minha bênção. Que a minha vida possa refletir não apenas gratidão, mas submissão à tua vontade. Amém. Amém mesmo? Você repetiu de coração? Então, eu quero te dar o seu tempinho com Deus, o seu a sós com Deus. Feche seus olhos. Fala para Deus, Senhor, eu repeti de coração. Eu ouvi a tua voz, eu sei que o Senhor falou comigo hoje à noite. Algumas bênçãos o Senhor me deu e eu fui igual a esses 2 cegos. Eu te peço perdão hoje à noite, o Senhor não esperava isso de mim. Mas o Senhor é tão gracioso, Senhor, que o Senhor não tirou a bênção por causa da minha falha. Eu te confesso a minha falha, eu te peço perdão e eu recebo o teu perdão. Mas eu falo contigo hoje à noite, Senhor, não vai ser mais assim. O Senhor não merece isso de mim, não vai ser mais assim. Hoje à noite o Senhor está me preparando. O Senhor está me preparando para que não seja mais assim. E a bênção que eu tanto preciso, a bênção que eu tanto quero, que eu estou te pedindo, eu estou clamando, Jesus. Quando o Senhor me der, Senhor, o Senhor vai ver que a minha atitude vai ser diferente. Me dá essa chance, Senhor, de eu mostrar para Ti que o meu arrependimento hoje à noite é verdadeiro. Me dá essa chance, faz de novo. Volta a me abençoar.
Volta, Senhor, porque a falha não foi tua. A tua graça não falhou. A tua graça não faltou. O erro foi meu. E eu quero mostrar ao Senhor que eu repeti essas palavras com sinceridade. Não foi no piloto automático. Eu quero que... Eu não quero nem precisar falar em gratidão, mas eu quero que o Senhor veja que a minha submissão, depois de ser abençoado, prova que eu sou grato. Demonstra que eu sou grato. Senhor, escuta a oração do teu filho e da tua filha. Não estamos aqui hoje à noite em condições de jogar pedra nesses cegos. Estamos aqui hoje à noite dizendo, muitas vezes nós pecamos igual a eles. Cometemos a mesma atitude que eles cometeram com Jesus. Jesus é importante até o milagre chegar, mas depois do que o milagre chega, eu tomo as rédeas da minha vida e eu faço o que eu quero e não aquilo que Jesus queria. Por isso, Senhor, nos perdoa hoje à noite, mas nós te agradecemos, Senhor, porque a tua graça, ela é indescritível. A tua graça é incompreensível. A tua graça só pode ser um pouco entendida quando ela é experimentada. E mesmo quando nós falhamos, mesmo quando somos ingratos para com aquilo que o Senhor fez na nossa vida, que ninguém podia fazer, o Senhor não retira aquilo que nos foi dado. O Senhor não se vinga, ó Senhor. Mas hoje à noite é uma noite de mudança. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Ela tira as trevas, ela abre o nosso entendimento. E nós estamos aqui abertos a mudanças. E nós entramos por aquelas portas para aprender e para te adorar. E nós aprendemos, nós te adoramos. E nós vamos sair por aquelas portas hoje à noite para praticar o que nós aprendemos e para te servir. Dá-nos uma fé pessoal e uma fé que se manifesta publicamente. O Senhor requer isso de cada um de nós. Senhor, faz milagres nas casas que nós temos reais. Aonde chegar alguém clamando por Jesus, Senhor, que ali haja fé no coração dos dirigentes, dos anfitriões, dos irmãos que estão no GA, que eles creiam que o necessitado não chegou ali por acaso, chegou ali porque Jesus chegou primeiro e o milagre pode acontecer. Que haja imposição de mãos, que haja oração e que o milagre aconteça. Senhor, abençoa o teu povo hoje à noite. Nós que somos o teu povo, hoje à noite. É nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.